Olá, queridos estudantes, sou o professor Sandro Massarani e vamos analisar nesse vídeo o que talvez seja o que as pessoas mais desejem ao apreciar uma obra narrativa: sentir emoções. Mãos à obra. Bem, estamos no meu site, massarani.com.br, o Além do Cotidiano, onde muitos sabem, temos um curso completo de roteiro e escrita. Vamos lá. Unidade 1, História. Queremos emoções, a principal razão de uma história. Não há pré-requisito para assistirmos esse vídeo ou lermos o texto, mas é importante que vocês leiam, obviamente, todos os textos do site. Lembrando também que o vídeo é um complemento ao texto. Os textos do site formam a base do curso. Bem, não existe fórmula mágica, fórmula perfeita para criarmos uma história. É impossível para o escritor agradar a todos. Isso é algo que nem deve passar pela nossa cabeça. Devemos escrever primeiramente para nós. Devemos fazer uma obra que nos agrade. Obviamente, no mercado profissional, não é bem assim. Muitas vezes o escritor deve escrever procurando um nicho de mercado, deve escrever para determinado tipo de público, enfim. Mas para o escritor iniciante, é importante que ele escreva de forma honesta com seus valores. E já que não existe essa obra perfeita, ou uma fórmula mágica, o que o escritor deve buscar ao construir sua narrativa? Provocar emoção. O que a maioria das pessoas desejam quando elas sentam na cadeira de um cinema, quando elas viram a página de um livro, quando elas leem uma história em quadrinhos, assistem uma peça de teatro, uma telenovela? A maior parte das pessoas querem sentir emoções. Vamos então definir, de acordo com a enciclopédia Barça, o que seria uma emoção. É um fenômeno que se caracteriza por forte perturbação do estado psíquico, acompanhada de alterações somáticas, físicas, corpóreas, transitórias, como tremores, suor, rubor ou palidez. Uma definição bem forte aí. Quem é que vai reclamar do impacto de uma obra que causa em nós suor, agitação, palidez? Então, quando o escritor senta para escrever uma cena, uma passagem da sua obra, ele deve ter em mente que a audiência está procurando sentir esses impactos, sentir essas emoções. Não de uma forma manipulada, feita apressadamente, mas sim de uma forma consciente, respeitando a obra e os personagens. Vamos dar mais uma aprofundada em relação à questão das emoções. O escritor Scott McCloud diz para a gente que existem 6 emoções básicas, a partir das quais outras emoções surgem. Quais seriam essas 6 emoções básicas? Essa é a classificação dele. Existem várias outras, pincela muito, acaba fazendo um intercâmbio forte com a psicologia também. Enfim, as 6 emoções básicas seriam a ira, o desgosto, o medo, a alegria, tristeza e a surpresa. O McCloud diz que podemos variar a intensidade dessas emoções, gerando outras. Então, por exemplo, aqui nessa outra página, a ira, se nós intensificarmos um pouco a ira, ela vai provocar a fúria. Se dermos uma diminuída na intensidade da ira, provocamos uma emoção menos forte, que é a indignação. E o McCloud vai fazer isso para todas as 6 emoções básicas. Inclusive, ele vai dizer também que podemos somar 2 emoções para gerar uma terceira. Aí começa a ficar muito amplo. Então, aqui tem o somatório de emoções, de acordo com McCloud. Voltando para a primeira imagem, recapitulando, existem, então, 6 emoções básicas: ira, desgosto, medo, alegria, tristeza e surpresa. E, a partir dessas 6, o escritor pode trabalhar para provocar emoções diversas na audiência. É importante sabermos essas emoções de antemão, mas não devemos desprezar o nosso feeling. O que seria isso? O escritor, quando ele está fazendo a sua obra, ele também vai sentir emoções.
Quando ele escreve uma cena triste, muitas vezes sentimos também a tristeza. Quando escrevemos uma cena de ação, sentimos agitações, enfim. Então, o escritor, é importante a gente ter essa lista de emoções como base, mas não devemos seguir essa lista 100%. Devemos muitas vezes seguir o nosso instinto, seguir esse nosso feeling mesmo e as emoções que estamos sentindo ao escrever a obra. Bem, voltando para o texto, tá? Uma obra deve tentar provocar a maior gama de emoções possíveis na audiência. Não devemos, por exemplo, ao escrever um romance, só nos limitarmos a emoções voltadas para a questão de amor, enfim, ou quando estamos escrevendo uma obra mais de ação, com muitos conflitos físicos, também é importante que provoquemos emoções de outros tipos, que não sejam somente emoções voltadas para lutas físicas, enfim, ou determinado tipo de filme. É importante que o escritor ele tenha várias cartas na manga e uma obra seja a mais diversificada possível em relação às emoções. Existem duas formas de tentarmos provocar emoções na audiência. É um processo complicado, é difícil. Através de personagens e através da história. Se criarmos personagens complexos, interessantes, que a audiência tenha empatia com esses personagens, que a audiência se preocupe com o destino desses personagens, e aí teremos então uma história cheia de emoções. A audiência vai sofrer com esse personagem, vai vibrar com esse personagem. Ao mesmo tempo, se nós temos uma história sólida, construída com base em conflitos interessantes, conflitos importantes, impactantes, caminhando para um final épico, enfim, ou um final bem memorável, a audiência também vai se agarrar nessa história e sentir as emoções dela. Muitas vezes, basta apenas um desses dois caminhos para a audiência se sentir satisfeita. Às vezes a gente nem gosta da história de um filme, mas nós nos importamos com os personagens e sentimos emoções por causa dos personagens. E vice-versa. Às vezes não ligamos muito para os personagens, mas queremos saber o que vai acontecer com a história. Obviamente, o ideal é juntarmos os dois, pois aí nós teremos uma audiência bem ligada à nossa obra, presa à nossa obra, enfim, impactada com a nossa obra. Portanto, quando formos escrever uma obra, não vamos nos esquecer de provocar emoções. Uma das piores coisas para o escritor é quando alguém acaba de assistir a nossa obra, ou de ler a nossa obra, que a audiência acha que foi perda de tempo, que ele sai indiferente à nossa obra. Vamos tentar, então, criar montanhas russas de emoções, onde a audiência possa passar da tranquilidade ao desespero, do ódio ao amor, da tristeza para a felicidade, enfim, com certeza, se fizermos isso, estaremos passando a nossa mensagem para a audiência, estaremos fazendo com que a audiência mergulhe em nosso mundo e viva uma experiência inesquecível. Como sempre, bons estudos, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!